Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 7 da classe de juvenis: Evolucionismo e Criacionismo. Na aula de hoje eu vou falar para você a respeito tanto da questão da evolução quanto também da questão da criação. E também vou falar com você sobre a teoria do Big Bang. É importante que nós devemos definir cada uma delas para que assim possamos compreender um pouco melhor as questões deste tema de hoje. Fique comigo que além dessas coisas, também eu te darei aí de lambuja a hora da revisão. Para esta aula, os louvores sugeridos 216, 219 e 270. Vamos começar com a questão da teoria do Big Bang. Vamos diferenciar as questões aqui para que nós venhamos compreender a aula um pouco melhor. Um padre belga chamado Georges Lemaitre nasceu no dia 17 de julho de 1894 e morreu no dia 20 de junho de 1966. Foi ele quem criou a teoria do Big Bang. O que seria ou o que é essa teoria? A teoria do Big Bang sustenta que o universo começou em uma explosão cataclísmica de um pequeno e primitivo superátomo. Daí criou-se o universo, todas as galáxias, estrelas e tudo aquilo que compõe aí o universo que, segundo o Big Bang, continua em expansão. A questão do evolucionismo já é um pouco diferente, foi criado por Charles Darwin, vou falar um pouco mais à frente, e que dá a ideia, né, tem a teoria de que toda a espécie nasceu de um super gene, uma super espécie. Por exemplo, o homem, segundo a evolução, não veio necessariamente do macaco, mas tanto o macaco quanto o homem deriva do mesmo ancestral. Então, essa é a questão da evolução, né? A teoria da evolução. E o criacionismo já não é a teoria, né? Já é a questão prática que a Bíblia nos afirma que Deus criou todas as coisas, tanto o universo quanto a questão de todas as espécies. De modo geral, o Big Bang trata da evolução do universo, né, o espaço, essas coisas todas, e a evolução tem mais a ver com a Terra, tem mais a ver com a questão dos seres humanos, né? Seres humanos, tigres, todos os seres vivos, de modo geral, animal, vegetal, entretanto, entre outros. Então essa é a grande questão da aula de hoje. Mas pela palavra, nós vemos que Isaías 40, 26 falará sobre o poder de Deus, né? Já a majestade do Senhor é falado em Amós, capítulo 4, versículo 13. A forma com que Deus é organizado é mencionada em Isaías 45, 18, e a soberania do Senhor fala em Salmos 89, do 11 ao 13. Estas aqui são algumas questões para que nós venhamos assim dar uma melhor compreensão da lição de hoje. O que é a teoria da evolução? A teoria da evolução é chamada de evolucionismo ou darwinismo. Segundo ela, todas as coisas que conhecemos hoje se derivam de matérias pré-existentes, que passaram a existir por acaso, se formando e se transformando pouco a pouco ao longo de milhões de anos. Isso significa que à medida que, isso é claro na teoria da evolução, que à medida que as coisas vão acontecendo, digamos aí um tigre. O tigre veio de um ancestral, o leão também, o leão que é pardo, porque o gatinho que você de repente tem na sua casa vieram do mesmo ser, do mesmo ancestral. Então eles vão, à medida que o tempo vai passando, de modo geral, uma das coisas da questão da evolução é assim: tem o mesmo ancestral de um gato, de um felino. Então esse felino, esse ancestral, vai dar continuidade, vai criar todas as espécies felinas que existem. E como isso é feito? Através da evolução natural da força de cada um deles. Por exemplo, esse ancestral ele dá a continuidade a um outro ser. Este ser, por ele ser fraco, ele vai morrer, então não vai ter uma outra espécie dele porque ele morreu. Só que esse ancestral ele já deu a origem a um outro ser, né, um outro gato, um outro felino. Então ele deu
aí então esse outro felino ele é mais forte, então ele sobrevive. Então, como ele sobrevive, ele cria mais outra espécie, e assim sucessivamente, até criar todas as espécies de felinos. E isso acontece em todos os outros animais, inclusive com o ser humano, que, segundo a teoria da evolução, tem o mesmo ancestral do macaco. É uma coisa, só o sangue do cordeiro, né? Então, esses seres surgiram tudo de um mesmo ser, né? Ou melhor, cada espécie, né, de felinos, por exemplo. Vou falar do felinos porque o felinos parece que existe mais espécies, né? Tem aí guepardo, tigre, leão, gato, onça, tudo é felino, né? Então, parece que a gama de felino é bem maior, então eu vou me ater aqui mais na questão do felino, mas serve para todas as espécies que têm a mesma origem. Então, para eles, tem essa dinâmica. O mesmo ancestral deu origem a todos aqueles seres. Então, veja que aqui é uma questão bem estranha, porque um gene, cada espécie tem um DNA específico. E independente, para se ter uma ideia, ainda que um gene tenha 99,99% e o outro tenha 100%, esse 0,1% já difere a questão da espécie. Por quê? Porque o DNA ele precisa ser exato. Para ser da mesma espécie, ele precisa ser exato. Então, por aí você vê que não faz sentido dizer que o leão e os outros felinos vêm da mesma espécie. Inclusive, eles tratam a questão do macaco de uma forma assim, que muitas vezes nós questionamos o seguinte, isso aqui nós questionamos mesmo. Se o homem veio do macaco, então por que ainda existem macacos e esses macacos não se transformam em seres humanos? A resposta que a teoria da evolução diz é o seguinte, é porque na verdade o homem não veio do macaco, ele veio do mesmo ancestral do macaco. É por isso que o macaco é um ser forte, dá origem a um outro ser, a um outro macaco, e por isso ele não morre. Da mesma forma o homem casa-se com uma mulher e dá origem a um outro ser humano. Então a ideia da teoria da evolução é essa daí. Como surgiu a teoria? Os seus conceitos foram apenas o ponto de partida para tal hipótese, após a publicação de seu livro intitulado A Origem das Espécies. Isso foi lá em 1859. Aqui no caso o Charles Robert Darwin, né, que criou aí A Origem das Espécies, o livro, né, onde propõe que todas as coisas vivas descendem de um ancestral comum. Outros cientistas tornaram sua tese oficial no meio acadêmico. Há uma questão aqui muito interessante para falar sobre Alfred Russel Wallace, que segundo alguns estudiosos, foi Alfred Russel Wallace que na verdade descobriu a origem das espécies. Foi ele que realmente foi o primeiro a ter essa teoria da evolução. Então ele juntamente com Charles Robert Darwin, ou apenas Darwin, ou Charles Darwin, criou aí a teoria da evolução e geralmente é atribuída a Charles Darwin. Foi Charles Darwin quem criou a teoria da evolução. Por isso também é chamado de darwinismo. Mas alguns estudiosos acreditam que Alfred Russel Wallace foi realmente a pessoa quem criou a teoria da evolução. Também outra coisa interessante de falar sobre Charles Darwin é que em 1831 a 1836 ele fez uma viagem no navio Beagle, pela América do Sul, as Ilhas Galápagos e Austrália. E como ele fez alguns catálogos desses países, desses lugares que ele passou, então daí ele começou a criar essa questão da teoria da evolução. Por quê? Porque ele catalogou muita coisa. É verdade, uma coisa que nós devemos aqui bater palmas para Charles Darwin é o seguinte: ele, apesar de ter criado essa teoria da evolução, que é completamente antibíblica, e até geneticamente falando ela é completamente incoerente, porque não é possível que as espécies como o felino, por exemplo, venham do mesmo ancestral, porque cada espécie dá origem à sua espécie. Então é impossível um ancestral dar 2, 3, 4, 50 ancestrais de espécies diferentes. Não é possível, nem geneticamente falando, nem a ciência consegue provar esse negócio. Tanto é que muitas dessas pessoas que acreditavam na teoria da evolução, à medida que o tempo foi passando, eles foram compreendendo que aquilo não cabia e foram abandonando. Mas é verdade que Charles Darwin prestou
alguns serviços importantes. Verdadeiramente ele criou algumas questões, inclusive até mesmo a questão do catálogo das espécies também é muito proveitosa, é por isso que muitas vezes nós conhecemos muitas espécies justamente pelo catálogo de Charles Darwin, né? Então, de tudo, não é perdido o trabalho de Charles Darwin. O grande problema dele foi essa origem das espécies, que é a teoria da evolução. Deus é o criador de todas as coisas. Deus é o grande criador. Como está escrito, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, não havia nada e nem ninguém em quem ele pudesse se orientar, o que revela o esplendor da sua glória, poder, soberania e majestade. É interessante criar as coisas do nada, né? Você já imaginou um nada? Você tem nada na mão e desse nada você começa a criar alguma coisa? Como isso é possível? Né? Somente o Senhor tem esse poder, essa majestade, essa soberania de criar as coisas a partir do nada. E o Senhor, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o quanto nós somos frágeis, o quanto nós dependemos dele, o quanto nós somos completamente dependentes do Senhor. Ainda que alguém diga que não é dependente de Deus. Por quê? Porque toda a vida é sustentada por Deus. Então todos nós devemos glorificar ao Senhor. Tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Por quê? Porque toda a vida emana de Deus. É interessante que a questão de ter Deus como Criador nos traz algumas questões importantes e relevantes. Como nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos parecidos com o Senhor. E aqui cabe uma questão importante, que é o seguinte: muitas vezes nós dizemos que o Senhor tem olhos como nós, né? Tem ouvidos como nós, mas não é isso que a Bíblia nos afirma. A Bíblia nos diz lá em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito e importa que aquele que o adora, ele adora em espírito e em verdade. Como o Senhor ele é espírito, ele não tem uma forma. Eu sei que isso parece uma ideia estranha, e realmente parece ser uma ideia estranha, que a primeira coisa que você vai perguntar vai dizer assim: então por que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, que Deus não tem a sua mão encolhida, né? A mão do Senhor é estendida? Quando a Bíblia menciona a Deus como tendo características humanas, é para que nós venhamos compreender a sua grandiosidade. Porque se falasse que o Espírito do Senhor não está encolhido, como é que a gente vai entender esse negócio? Ou outra coisa do tipo. Por isso que a Bíblia menciona que a mão do Senhor não está encolhida. Então nós entendemos que como a mão do Senhor não está encolhida, então ela está estendida. Se ela está estendida, ela está pronta para ajudar. Então a dinâmica é essa daqui. E a questão do ouvido é a mesma coisa. Não é que Deus tenha um ouvido, mas a questão aqui da semelhança, que eu quero dizer para você, é que a nossa semelhança com o Senhor é as características intrínsecas em Deus. É claro que de maneira nenhuma eu quero dizer que nós devemos ter alguma glória, algum louvor ou coisa desse tipo. Não é nada disso. Mas eu vou te trazer, por exemplo, sobre a questão que eu falei com você, sobre a organização que o Senhor tem aí, a sua organização, como está lá em Isaías 45:18. Então você é organizado. Por que você é organizado? Porque a organização é uma das questões do Senhor, é um dos pontos, das qualidades de Deus. É claro que nós jamais seremos organizados como Deus é, só que temos alguns fragmentos, vamos assim dizer, da organização de Deus. É por isso que quando você vai fazer, por exemplo, um bolo, aquele bolo que você sabe fazer bem, você faz primeiro o quê? Primeiro você verá lá na despensa se tem a sua farinha de trigo, se o óleo está lá, se tem, por exemplo, o achocolatado para você fazer aquele bolo de chocolate. Porque você põe tudo em cima da mesa. Para quê? Para você ver se não está faltando nada. O que é isso? Isso é organização. É essa dinâmica que nós temos, que nós somos semelhantes ao Senhor. É sobre a sua soberania, as características, por exemplo, de Deus ser organizado. Então, como Deus é organizado, nós também temos um fragmento de organização. E assim sucessivamente. Nós não temos também aquela questão de pensar no amanhã. Mas se eu fizer esse bolo hoje, eu não posso comer muito porque amanhã não posso fazer outro. Por que você pensa no amanhã? Porque também é uma questão de Deus. Deus também não pensa no depois.
Inclusive, há uma frase que eu acho muito interessante que diz que Deus só começa quando termina. Eu acho interessante. Então, o que acontece? Deus sabe o que vai acontecer depois, não sabe? Então, nós também, nós temos como... não é que nós sabemos, nós começamos a pensar no que pode acontecer depois. Por quê? Porque isso é uma qualidade de Deus. Então, quando a Bíblia menciona que nós somos parecidos com o Senhor, não é que nós temos a mesma semelhança, que nós temos o nariz igual ao nariz de Deus, os nossos ouvidos igual aos ouvidos de Deus. Não é uma questão física, é uma questão intrínseca, é uma questão que está dentro do Senhor. Então, nós temos esse pequeno fragmento, assim, vamos assim dizer. E é por isso que, sem a sua ajuda, nós sucumbimos diante das dificuldades. Por quê? É uma questão simples, é simples. Quando você está na sua casa, de repente, eu não sei se você tem aí um aquário, por exemplo, ou você mora perto de um rio, mas vamos resumir. Você pega um peixe e tira ele da água, o que acontece com ele? Exatamente isso, ele morre. Por quê? Porque ele é dependente da água. Ele depende da água para viver. É na água que tem o oxigênio dele. Do lado de fora da água, ele vai morrer, ele não vai suportar e vai morrer. Assim também somos nós. Nós, sem a presença de Deus, nós morremos. Por quê? Porque nós viemos de Deus. Nós somos de Deus. É por isso que sem a presença do Senhor, sem o Espírito Santo, nós não vivemos. Por isso que Davi disse em Salmo 51:10, não retire de mim o seu Espírito Santo. Por quê? Porque sem esse Espírito nós não conseguimos viver. Nós não temos direção. Nós ficamos completamente perdidos, desorientados. Então, por isso que nós dependemos do Senhor. Por quê? Porque nós viemos dele. Então, como nós viemos dele, nós dependemos dele tanto na questão física, psíquica e espiritual. Então, na questão física, né, o corpo em si, né, porque o Senhor é o Senhor que nos sara, né, o Jeová Rafa, Êxodo 20:16, né? A questão psíquica, né, que já também é a questão nosso psicológico, por exemplo, coisas do tipo, e também a questão espiritual, é 15:26 de Êxodo, a parte C do versículo que fala, né? Eu sou o Senhor que te sara. Então nós dependemos do Senhor. Por que nós dependemos do Senhor? Porque o Senhor é o grande Criador. Então, assim como o peixe morre fora da água, que é o seu habitat natural, assim também somos nós. Nós morremos se nós sairmos da presença do Senhor, tanto na questão física, porque uma vez que nós não estamos na presença do Senhor, nós começaremos a fazer coisas pelas quais vai destruir o nosso corpo. Também na questão espiritual nem se fala, né, que a pessoa que está fora da presença do Senhor partirá para a eternidade sem o Senhor, então padecerá no castigo eterno. E também a questão psicológica, e entre tantas outras coisas. Portanto, nós dependemos do Senhor, então vamos continuar no nosso Criador, louvando e exaltando o seu santo e poderoso nome. Um artesão habilidoso. O universo, assim como toda a criação, não é resultado de um acaso ou de uma explosão cósmica, como afirma a teoria do Big Bang, elaborada no início do século XX. O universo não é uma obra impessoal. É interessante que Deus estendeu os céus como uma cortina. Quando você tem na sua casa uma cortina, o que geralmente as meninas, né, na parte feminina, na igreja, por exemplo, tem muito essa questão de cortina. Algumas igrejas até já aboliram, né, mas algumas igrejas têm essa questão de por cortina, né, estende a cortina e tal. Isso foi o que o Senhor fez. Isso podemos falar, por exemplo, sobre a questão do céu, né? Assim, ele estendeu o céu como uma cortina. Ele também lançou os fundamentos da terra como um artesão habilidoso que sabe trabalhar. Como é possível os fundamentos da terra? As questões da crosta terrestre são situações pelas quais é extremamente complexa. E uma das coisas que mais me fascina na criação é uma coisa que, ao mesmo tempo, é simples e grandiosa. Por que uma coisa simples? É uma questão pelas quais o céu não cai porque não tem coluna. Como é possível? O céu é como se fosse o teto da terra. Então, por que o céu não cai? Então, isso é uma das coisas que mais me fascina na criação. Não existe coluna para o céu. Mas, por outro lado, existe uma outra coisa grandiosa por trás disso. Por que o céu não cai? Simples. Porque Deus, pela sua palavra, sustenta o céu. Sustenta toda a criação pelo poder da sua palavra. Então, a criação é realmente de um artesão muito habilidoso. Deus é extremamente perfeito em tudo que ele faz.
até você. Eu sei que você tem defeitos como eu também tenho, mas observe bem a forma com que você funciona. Os seus olhos veem todas as coisas, não é assim? Nosso cabelo cresce sozinho, né? Então, se falando na questão interna, pulmões, veia, coração, rins, fígado, células, neurônios, né? Nós temos 86 bilhões de neurônios, segundo a ciência, que inclusive é de uma mulher, né? Uma mulher brasileira que realmente contabilizou, e geralmente achava-se que o ser humano tinha 100 bilhões de neurônios, ou talvez mais, mas ela cravou ali com 86 bilhões de neurônios e foi uma mulher brasileira quem fez a descoberta. Então nós temos 86 bilhões de neurônios. O que é esse neurônio? Em rápidas palavras, só para a gente compreender a grandiosidade que Deus fez no nosso corpo. O neurônio, ele é como se fosse uma célula no cérebro. E cada neurônio existe para uma única função. Isso significa o quê? Que você tem exatamente isso, 86 bilhões de funções diferentes. Então, quando você mexe um dedo, é um neurônio que faz o teu dedo mexer. Quando você pisca os olhos, é um neurônio que faz você piscar aqueles olhos. Então, você tem 86 bilhões de funções no seu corpo. Olha que coisa extraordinária. Aí a pessoa vai dizer que realmente isso é obra do acaso? Não é possível. É claro que existe um Deus pessoal. É claro que existe um Deus por trás de toda essa criação humana. E quando você olha para os animais, por exemplo, os felinos, né, o boi, cabrito, tudo que tem por aí, tantos animais que a gente nem sequer conhece, o mar, todas as coisas, é tudo tão complexo e tão perfeito. Somente um ser superior, um Deus criador, é capaz de criar todas essas coisas. Por mais que a ciência pode falar o que quiser, mas na verdade a ciência vai sempre comprovar que Deus existe, de uma certa forma, não, ela vai sempre estar de acordo com a palavra, mas é fascinante ver o poder de Deus, a sua magnitude, a sua majestade, a sua soberania, a sua organização de fazer todas as coisas com todos os seus pequenos detalhes e grandes questões para uma única questão, que é para a glória do seu nome. Por exemplo, nós temos células, o ácaro, por exemplo. O ácaro é um dos seres menores que existe, talvez o menor. Aí você também tem a baleia azul, que tem cerca de 30 metros de tamanho. Tem o Linus também, que é um pouco maior, né? O Linus parece que tem 35 metros, que é um ser marítimo também. Então veja que o mesmo Deus que criou o ácaro, criou a baleia azul. Criou os cogumelos que chegam a quilômetros de tamanho, né, quando eles estão interligados. Então veja que Deus espantoso, veja que coisa grandiosa. E este Deus, onde ele está assentado no seu trono. E a Bíblia diz uma coisa fascinante, que é o quê? Que ele põe os seus pés na terra. Né? Lá em Naum, capítulo 1, versículo 3. Né? Deus está sentado no trono e põe os seus pés na terra. Por quê? Porque a terra é o quê? O estrado dos seus pés. O que é estrado? Estrado é um tipo de tapete, né, pequeno que as pessoas põem os pés, né? O tapete serve para isso mesmo, né? É como se fosse um capacho, né? Vamos assim dizer. Então, e é assim Deus, a grandiosidade de Deus, o tamanho extraordinário de Deus, o como Deus ele é grandioso, e por ele ser grandioso, é o grande Criador, é por isso que todo o universo, todo ser foi criado por Deus. Deus tem o controle. Vivemos em um tempo difícil, repleto de ideologias em que as circunstâncias nos levam a olhar somente o caos. Por vezes, assim, podemos nos esquecer de que Deus é soberano e tem o controle de tudo. Diante dos momentos difíceis, onde a mentira parece prevalecer, ficamos sem forças. A mentira. Hoje nós vivemos um mundo cheio de fake news, né? A onda agora é a questão da famosa fake news. E quando a fake news, quando a mentira impera, as pessoas falam uma mentira, né? Que a mentira, de tanto ser falada, torna-se verdade. Não, ela não torna verdade. Ela pode parecer uma verdade, mas ela continua sendo uma mentira. Então veja que muitas vezes, nós nos sentimos enfraquecidos. Porque, por exemplo, imagina que uma pessoa fez uma fofoca a seu respeito. É interessante que ninguém faz fofoca de si, né? Só faz fofoca dos outros. Por quê? Porque fofoca não é uma coisa de Deus. Mas a pessoa fez uma fofoca sobre você e falou algo de você. E a fofoca, geralmente, ela é mentira, né? Geralmente.
Então, existe, claro, a fofoca também verdadeira, mas que é feito de uma forma para deturpar a imagem da pessoa, né? Então, quando a pessoa faz uma fofoca de você que é uma mentira, levanta uma calúnia, né? E as pessoas começam a replicar isso, falar, as pessoas entendem isso como se fosse verdade. Mas você não é aquilo que as pessoas estão falando, mas ninguém acredita em você. Então, como você se sente? Enfraquecido. Você fica triste porque ninguém acredita no que você está dizendo. Você está falando a mais pura verdade sobre você, mas ninguém acredita. E geralmente alguém que cria essa mentira sobre você é uma pessoa, geralmente uma pessoa próxima. É uma pessoa próxima que está no seu convívio. Então, nós, muitas vezes, por conta disso, o que nós ficamos fazendo? Nós ficamos tristes e achamos o quê? Que Deus nos esqueceu. Deus se esqueceu de mim, Deus não quer mais saber de mim, Deus me abandonou, Deus me rejeitou. Mas não se preocupe, Deus está no controle. Não há nada, absolutamente nada que saia do domínio do Senhor. Então, nós, por essas coisas, nós começamos a esquecer das coisas que Deus fez por nós. Hoje você passa por uma situação de que as pessoas estão falando uma mentira de você, você está triste porque as pessoas estão falando uma mentira de você, e você começa a pensar que Deus te abandonou, que Deus te rejeitou, mas você não se lembra do que Deus já fez por você. Então veja, olha que situação, ou como nós somos ingratos ao Senhor, né? Ele é o nosso Criador, foi Ele quem nos dá a vida, mas muitas vezes nós fazemos o quê? Nós não nos lembramos do que Deus já fez. Ora, se Deus já fez por nós no passado, certamente Ele vai continuar fazendo. Mas depende de quê? Depende da minha fé. Criação ou evolução? Cada vez mais refutado, o evolucionismo não pode ser considerado uma ciência, como nunca houve comprovação permanente, como uma teoria em que, ou melhor, permanece como uma teoria em crescente descrédito. Bom, vemos aqui que Voltaire e Einstein abandonaram essa ideia da evolução, porque eles viram que realmente a evolução caiu no descrédito. Eles viram que, na verdade, a teoria da evolução é uma teoria e não passa de teoria, né? Então a questão foi se acabando. Quando nós vemos uma questão nova, nós ficamos como? Ficamos eufóricos, né? Quando tem uma descoberta nova e tal, nós ficamos fascinados pelaquela descoberta. A nossa tendência é o quê? É nos curvar diante daquela descoberta fantástica que alguém fez sobre alguma determinada situação. E depois descobrimos que aquilo não é verdade. E nós ficamos frustrados, não é assim? Por quê? Porque nós pensamos que aquela nova questão que veio ia mudar a minha vida agora. Mas agora eu descubro que não era nada daquilo. Foi só uma fantasia. Assim é a questão da teoria da evolução. Quando ela surgiu, ela impactou o mundo. Por quê? Porque na época as pessoas estavam muito sucintas a essas coisas, estavam muito abertas para uma nova teoria, para uma questão nova, para o descrédito da questão de Deus. Por quê? Porque o povo ateu estava começando a crescer. Então o ateu não queria de forma nenhuma atribuir a Deus, porque se o ateu atribui a Deus a criação, então ele é obrigado a reconhecer que Deus existe. E o ateu faz o quê? O ateu diz que Deus não existe. Então eles abraçaram a ideia, e muitas pessoas que são ateus, até hoje, na verdade, são pessoas influentes. Então quando ele fala, parece ter um certo peso, né? Parece ter uma certa força. Por quê? Porque quando um artista, um jogador de futebol ou coisa do tipo, fala algo, a tendência é nós acreditarmos nele. Por quê? Porque é um artista, um jogador de futebol, uma pessoa influente, ou um influencer, né? Que agora tem essa questão também do influencer digital, né? Então nós acreditamos e depois nós vemos que o negócio não era bem daquele jeito. E por que nós acreditamos? Porque são pessoas influentes, são pessoas que falam para milhões de pessoas. Então nós, psicologicamente, eu acredito que seja, nós acabamos acreditando naquilo que a pessoa fala. Por exemplo, quando um médico fala de uma situação nova, de uma descoberta nova, nós criamos esperanças, né? Porque agora o médico criou essa nova questão aqui, esse novo remédio, essa cura para essa doença que era incurável, mas agora ela tem cura, e nós ficamos o quê? Esperançosos, porque verdadeiramente agora vamos ficar livres dessa doença. Aí o que acontece? Tempos depois descobrimos que aquele médico estava, talvez, junto com a indústria
farmacêutica ganhando muito dinheiro para propagar uma mentira. Então veja que a mentira ela sempre fez parte da questão da teoria da evolução. É verdade que em alguns casos específicos, é verdade, a pessoa realmente acredita na teoria da evolução, assim como há pessoas que realmente acreditam que a Terra é plana. E a Terra não é plana, não faz sentido nenhum a Terra ser plana. Mas algumas pessoas, talvez por maldade, porque quer criar alguma coisa, alguma polêmica, acaba criando essa ideia de que a Terra é plana, mas algumas pessoas realmente acabam acreditando que realmente a Terra parece realmente ser plana, ou seja, são pessoas às vezes inocentes na questão, realmente acreditam, né, na Terra plana. Então veja que a evolução, a teoria da evolução e a teoria do Big Bang são teorias e não passam de teorias. O homem foi criado por Deus. Biblicamente falando, é inconcebível para o cristão acreditar que o homem de hoje é diferente do homem existente no princípio. Esse argumento alega que a humanidade e os animais, em geral, procedem de um mesmo micro-organismo. Como eu falei lá no início, como a ideia de que o homem veio do macaco, né? Então, eu já falei lá no início, vou só lembrar, segundo a teoria da evolução, o homem não veio necessariamente do macaco, ele veio do mesmo ancestral. Né? O ancestral que deu origem ao macaco foi o mesmo ancestral que deu origem ao homem, e isso é extremamente inconcebível. E existe uma outra questão muito interessante da questão da teoria da evolução para provar que realmente a teoria da evolução, principalmente no sentido humano, da criação do homem, é completamente equívoca, é completamente fora de cogitação. Que é o quê? Que é a questão do que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Se o homem veio do mesmo ancestral do macaco, quem foi que botou a alma e o espírito no homem? Como é que a evolução vai explicar esse negócio? É inexplicável para a evolução. A evolução jamais vai conseguir explicar que a teoria da evolução colocou a alma e o espírito no homem. Por quê? Porque isso somente vem de Deus. Assim como o nosso corpo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Mas o que eu quero dizer aqui é que na teoria da evolução, eles podem até argumentar com a questão do corpo. Que nós somos muito parecidos com os macacos, que é isso, que é aquilo. Mas tá. E quem foi que botou o espírito e a alma no homem? Isso eles não conseguem explicar. Então, nós vemos o quê? Que a questão da criação ou da evolução é criação. A criação foi toda criada por Deus, segundo a Bíblia, segundo a nossa fé e segundo a verdade. Não existe outra verdade além dessa. Verdadeiramente, Deus, ele é o nosso Criador. Não existe esse negócio de teoria da evolução. É só teoria mesmo. Para concluir, a teoria da evolução é uma mentira, apresenta muitas contradições e é totalmente antibíblica. Podemos ver que nem seus adeptos possuem certeza e total clareza do que dizem. Por isso, sempre usam termos que indicam possibilidade sem comprovação de seus argumentos, tais como crê-se que, pressupõe-se que, talvez, etc. Ou seja, nós temos aqui duas questões interessantes. Primeiro, já falar que a questão da evolução é uma mentira, não existe questão, nem a ciência comprova a evolução, nem a ciência consegue comprovar. Aí você vê que alguns adeptos, né, muitos adeptos, na verdade, como Einstein e Voltaire, acabaram desistindo da ideia da evolução, portanto, não tem nenhuma clareza no que eles dizem, né? Não tem certeza do que eles estão falando. Por que eles não têm certeza? Tudo para eles é o possível. Pode ser que. Talvez seja. Há uma possibilidade. Não há uma questão firme. Não há uma questão, olha, aconteceu assim ou aconteceu de uma outra forma, né? O famoso assim assado, né? Como aconteceu assim, aconteceu assado. Não tem como. Por quê? Porque a evolução é uma mentira. Não existe evolução. O tigre só pode trazer à luz um outro tigre, um leão da mesma forma. É verdade que com a questão da genética hoje, com a tecnologia, eles conseguem criar algum ser de um cruzamento de um animal com um outro animal e acabando criando um animal novo. Isso aí é uma questão genética que hoje é uma questão da ciência, a ciência consegue criar esse negócio.
Mas antigamente que não tinha ciência, como é que tinha um ser criando outro ser? Não existe isso. Então veja que existe sim a questão da genética, da ciência. A ciência consegue criar, né, como criou aquela Dolly, né, que era uma ovelha, né, criou uma ovelha através de um gene de uma outra ovelha. Eles conseguiram criar em laboratório, alguma coisa assim. Não lembro bem como é que foi a história. É até do meu tempo, mas eu não lembro bem da história. Então veja que muitas vezes eles usam essas questões específicas, inclusive como é o caso da Dolly, da ovelha Dolly, para tentar afirmar a questão da evolução, ou também que pegam um animal e outro animal de outra espécie e criam uma espécie nova. Então eles falam que assim como nós conseguimos fazer, a evolução conseguiu fazer naturalmente. Não, não é verdade. É verdade que a genética consegue criar, dependendo de uma situação ou outra, eles conseguem criar um animal novo, de uma outra espécie, vamos assim dizer. Mas dizer que a natureza fazia ou faz isso espontaneamente, isso não é verdade. Então veja que eles têm sempre essa questão do talvez. Não tem algo que não aconteceu assim e aconteceu dessa forma. Cientificamente está provado, a ciência comprova, a Bíblia comprova. Não, a Bíblia não comprova e nem a ciência. Então veja que, independente das questões, independente do que falam por aí, creia, somente a criação ela é verdadeira. Hora da revisão. Número 1. A teoria da evolução é chamada de evolucionismo ou darwinismo. Número 2. A Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas de forma muito especial e a cada criatura Ele criou conforme a sua espécie. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Número 3. Porque é legitimado pela palavra de Deus que confirma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Existe uma questão curiosa aqui nesse termo. Essa questão de no princípio. Geralmente o correto dizer é em princípio criou Deus o céu e a terra. Qual é a diferença? A diferença é que quando fala em princípio é que Deus teve um princípio para criar os céus e a terra. Número 2, ou um princípio, ou ficar melhor para nós entendermos, né? Um propósito, que é para a glória do nome dele. Número 4, o nosso corpo físico e outra imaterial, nossa alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Número 5, crer que Deus é o Criador de todas as coisas e defender a nossa fé com sabedoria. Então, que nós venhamos, como cristãos que somos, crendo no Deus Criador de todas as coisas, que verdadeiramente, entre o evolucionismo e o criacionismo, nós ficamos com o criacionismo. Por quê? Porque verdadeiramente é algo que vem da parte do Senhor, é a verdade, é a nossa fé, e que nós venhamos a cada dia mais glorificar e exaltar o nosso Deus, aquele quem nos criou. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, você deixa um like, se inscreva aqui no canal. Se você não gostou, deixa um dislike, e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!